No Descomplica de hoje você vai entender a real diferença entre markup e margem de lucratividade. Não são a mesma coisa. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Tá no ar mais um Descomplica Farma, o programa que tem como objetivo descomplicar a sua rotina, o seu dia a dia dentro da farmácia. Se inscreva para não perder nada, ative as notificações e siga também o perfil da Farma Contábil no Spotify. Margem de lucratividade e markup são conceitos completamente diferentes, mas muitos empresários ainda se confundem e essa confusão pode mascarar a lucratividade do negócio. Para descomplicar esse tema, recebo novamente no Descomplica Fabiana Escaramal, consultora especialista em gestão. Fabiana, seja bem-vinda de volta. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Viviane. Prazer enorme estar aqui novamente. Eu já coloquei na descrição o link do primeiro vídeo da Fabiana. A gente conversou sobre, não sei se ela se lembra, sobre gestão de estoque. Sugiro que você assista. Você se lembra, Fabiana, desse vídeo? Sim, me lembro, Viviane. Fabiana, vamos lá. Esse tema é um tema que confunde muito empresário. Diferença entre markup e margem de lucratividade. Tem empresário por aí achando que o markup do produto é a margem de lucratividade dele. E eu acho que não é, e aí por isso eu trouxe você aqui para explicar pra gente. Qual é a diferença? Qual é o conceito de markup e de margem de lucratividade? Qual é a diferença de um para outro? Essa diferença entre markup e margem de lucro é uma confusão normal no varejo, Viviane. É comum as pessoas acharem que o percentual que aplica sobre o preço-custo é margem de lucro, né? Então, o que é markup? O markup é o percentual que adiciona sobre o preço-custo para chegar ao preço-venda. Normalmente, o que acontece é o gestor achar que o valor que acrescentou sobre o preço-custo é a margem, mas não é. Vamos pegar um exemplo, um produto que o custo é R$ 10 e você aplica 50%, R$ 15. Esse 50% que você aplicou é o markup, ou seja, os R$ 5. E o que é margem de lucro? A margem de lucro é a diferença entre o preço venda e o preço compra. Como assim, Fabiana? Eu vou explicar. Produto que o preço venda é R$ 15, menos o preço custo é igual a 5. Esses R$ 5 é a margem de lucro do produto. Só que reais não é parâmetro para nada, né? É preciso converter em percentual para dar um peso, para dar uma proporcionalidade. Então, o cálculo para converter em percentual é esses R$ 5, né, da margem de lucro que a gente achou ali que é a margem de lucro, dividido pelo preço venda, que é R$ 15, vezes 100. E a gente chega numa margem de 33,3%, que é a margem de lucro bruta, e é daqui que você vai pagar as despesas do negócio. Então deixa eu ver se eu entendi. Aquele produto que você falou no início, de R$ 10, ele teve um markup de 50, mas a margem de lucratividade foi de 33%. Essa margem é sempre menor que o markup? Sim, Viviane, é sempre menor. Não existe margem de lucro acima de 100%. Mesmo que você aplique um markup de 600%, a margem de lucro vai ser ali na média de 80 ou 85, né? Se a gente for fazer o cálculo bem certinho. E por que o empresário, Fabiana, precisa diferenciar um do outro? Eu quero deixar isso bem claro, porque eles precisam entender a importância de saber o que é o markup e o que é a margem de lucratividade, para não se complicarem mais com isso. O markup você pega de baixo para cima, ou seja, a base é o custo. Você pega o preço-custo, aplica a taxa de marcação e chega no preço final. E a margem de lucro é de cima para baixo. Você pega o preço venda menos o preço compra e chega na margem de lucro em reais. Ou seja, a base é a venda. Como calcular o markup, né? Para saber o markup que foi aplicado sobre o produto. Venda menos custo, dividido por custo, vezes 100. Esse é o markup. Se a gente for utilizar o mesmo exemplo desde o início, venda R$ 15, menos custo
10, dividido pelo custo novamente, 10 vezes 100, markup de 50%. Então, você pegou um produto lá na prateleira, quer saber qual que foi o markup que você aplicou lá na precificação, você faz esse cálculo para descobrir. Agora, a margem de lucro vai começar lá da venda, lembra? Então, a gente pega venda R$ 15 menos o custo, que é 10, dividido pela venda novamente. Perceba que não é mais dividido pelo custo como no markup. Dividido pela venda vezes 100. Então, pegando o mesmo exemplo novamente. Venda do produto R$ 15 menos o custo 10, dividido pela venda novamente, vezes 100, a gente chega na margem de lucro de 33,3%. Ufa, o negócio é A complicado, mas margem de dá para lucro entender. sempre é menor. Hã? Eu falei aqui, o negócio é complicado, mas eu tenho certeza que quem está fazendo a gestão da farmácia vai entender até muito melhor do que eu. Sim, Mas, ô sim, já está Fabiana, acostumada a fazer essa precificação, né? já. Mas tem muita gente que erra, né, Fabiana? Tá, sim, Ainda, né? exatamente. Pois Ainda é. tem essa confusão, né? Ainda existe. E eu espero que com esse vídeo as pessoas consigam ter mais clareza dessa diferença entre markup e margem de lucro. E, Fabiana, esse markup e essa margem de lucro, eles variam de acordo com o produto. Cada produto tem o seu markup, cada produto tem a sua margem de lucratividade. Porque eu sei, Fabiana, que a farmácia, a loja tem a margem de lucratividade total dela. Eu até fiz o curso do CAD, a margem de lucratividade fica em torno de tantos por cento. Mas a margem de lucratividade do negócio é uma coisa e a margem de lucratividade do produto é outra. É isso? Olha só, cada produto tem uma margem de lucro, né? Porque a gente trabalha ali com dois tipos de produto, que é o produto gerador de tráfego, que é aquele produto de procura espontânea, de uso contínuo, que deixa uma margem de lucro baixa para o negócio, e tem o produto gerador de renda, que é o produto que você vai fazer a indicação, a substituição. Então, esse produto ele deixa uma margem de lucro maior. Mas o que interessa é a média, essa média ficar positiva, né? Acima de 30%. Para quê? Para conseguir pagar as despesas fixas e variáveis do negócio e deixar um lucro operacional satisfatório. Só um detalhe sobre essa questão de margem de lucro que eu citei aqui acima de 30%, a gente está falando de média de mercado, né? Cada empresa tem a sua particularidade. Então, o que uma empresa suporta ter de despesa fixa e variável até 22%, uma margem de 30%, né? Talvez a outra empresa em outra região precisa ter uma margem de lucro média de 40%, porque a despesa é mais alta. Um exemplo, Brasília, né? Folha de pagamento é muito alto. Então, isso varia de região para região, mas a média que a gente fala, média nacional de varejo, acima de 30. Mas acima de 30 a margem de lucratividade de cada produto, ou seja, cada produto ou não? Não, a margem Não. de lucratividade média Da loja, do negócio da como um loja. todo. Tá. Exatamente, Porque da tem loja. produto, sei lá, tem produto que pode ter uma margem de lucratividade aí, sei lá, de 5%, 10%, pode, né? Exatamente. Tem produto que pode ter uma margem de lucratividade menor, 15%. Tem produto que pode ter uma margem de lucratividade maior, de 80%, como a gente citou aí no caso do markup de 600, né? Então, na média, essa média de lucratividade, ela precisa conseguir pagar as despesas fixas e variáveis do negócio e deixar um lucro satisfatório ali para o negócio. Então essa margem de lucratividade de 30% é a margem bruta. A margem bruta média, que E qual é a daqui a margem gente de ainda tem lucratividade? que pagar, daqui a gente ainda tem que pagar as despesas, né? E qual é a margem de lucratividade líquida, boa, de uma farmácia, assim, na sua visão, por exemplo? Olha, lucro operacional no varejo farmacêutico entre 8 e 12%.
Essa é a média Já do tudo varejo. pago, tudo seria um valor ou para reinvestir ou para fazer retirada de sócio. Isso, exatamente. Bom, acho que é isso. Gente, o tema é um pouquinho complicado, mas eu acho que com as explicações da Fabiana você vai conseguir descobrir, calcular o seu markup, calcular a sua margem de lucro, para que você não confunda mais, não ache que está tendo uma margem de lucratividade de 50% quando está tendo de 33%. Isso é muito importante até para tomar as decisões. Concorda, Fabiana? Para ele fazer planejamento, para ele se Sim. planejar e se organizar corretamente. Porque deve ser muito ruim para o negócio o gestor ter um parâmetro equivocado. Ele vai tomar decisões equivocadas. Sim. Quando o gestor ele não observa esses dois fatores, ele pode estar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar ao longo do processo operacional de vendas, né? E uma dica importante também é a gente pensar, R$ 5 é 50% em cima de 10, que é o preço custo. Mas em cima do preço venda, nós temos a margem de lucro que é 33%, né? Então, para ratificar aqui, no markup, a base ou ponto de partida é o preço-custo. Na margem de lucro, o ponto de partida é o preço-venda. Muito bom, é isso. Conta aqui para mim nos comentários se você ainda tem alguma dúvida sobre markup, sobre margem, que eu mando a sua dúvida para a Fabiana, tenho certeza que ela vai responder ou esclarecer com muita boa vontade, assim como veio até aqui. Deixe o seu like, compartilhe, isso é muito importante. Se você não se inscreveu quando eu pedi lá no início, se inscreva agora e ative as notificações. Fabiana, muito obrigada pelas suas explicações, pelo seu tempo. Foi um prazer falar com você novamente. Obrigada, Viviane. E obrigada a você que está assistindo a gente pela companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.